Exercícios de cinemática analisando a equação do espaço e da velocidade do movimento uniforme e uniformemente variado. Então, nós temos aqui a equação do espaço-movimento uniforme é o espaço final, que é igual ao inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, a gente pode analisar que é uma equação de primeiro grau, então a característica é uma reta. Então, ela não possui a equação da velocidade, porque a aceleração é igual a zero. Ou seja, se eu fizer aqui a equação da velocidade, não vai existir aceleração, então a velocidade final é igual à inicial. Em compensação, no movimento uniformemente variado, nós temos esse termo a mais. Então, tá vendo? Vai virar uma equação de segundo grau, que é uma parábola. E a equação da velocidade, nós temos que essa aqui. Então, aqui, só para poder ficar mais fácil, eu sempre chamo essa de sorvete e essa de sorvetão. Imagina que o quadrado é um tio. Então, vamos lá. Então, fazendo cada uma dessas aqui, a gente vai estar fazendo o que ele está pedindo. Então, na primeira, S é igual a S menos 2T. Então, como tá vendo, não tem o quadrado, é a sorvete. Se tivesse o quadrado, ia ser o sorvetão. Então, como que eu vou analisar? Espaço inicial, velocidade e aceleração. Espaço inicial, tá vendo? Ele tá sozinho, não tem nenhum t. Então, o termo que está sozinho, 10. A velocidade sempre vem acompanhando o t. Então, aqui quem acompanha, menos 2. E não tem o último termo, esse termo aqui com a. Então, por isso que a minha aceleração vai ser 0. Lembrando, sempre espaço em metros, velocidade metros por segundo e aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, para a gente poder analisar que é progressivo, retrógrado, essas coisas, como assim? Nós temos que, toda vez que o movimento é progressivo, é porque a velocidade é positiva. Regressivo ou retrógrado, velocidade negativa. O que seria isso? Eu ponho um eixo para lá, positivo para cá. Então, se eu ando nessa direção, eu ando na direção positiva, então ele é progressivo. Mas se em vez de estar indo para lá, eu estivesse voltando, eu estava regredindo, então regressivo ou retrógrado. Acelerado, quando os dois têm o mesmo sinal, ou positivo ou negativo. Retardado, um é positivo e o outro é negativo. E nulo, o próprio nome já fala. Então, fazendo aqui, ó, eu tenho essa equação. Para a gente até aproveitar e analisar as equações igual de matemática. Então, é uma equação de primeiro grau, é uma reta. Por que eu comecei desse ponto? É o meu espaço inicial, que é onde ele começou, então ele é 10. Como eu achei esse valor 5? Então, pensei, ó, quando o espaço final for 0, qual vai ser o meu valor de t? Então, eu peguei no lugar do S e pus 0. Fiz a continha. Menos 2 estava negativo, passa positivo. Depois estava multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 2, 5. Por isso que eu descobri que é 5. Então, sempre os pontos que cortam. O S inicial é onde corta o eixo do espaço. E quando você põe S igual a 0, eu vou achar quando o espaço vai ser 0, qual é o valor do meu tempo. E aí, então, eu achei. Tá vendo? Uma reta decrescente. Então, eu vou ter uma velocidade negativa. Por isso, ele vai ser retrógrado ou regressivo. Como é uma equação de primeiro grau, não tem aceleração. Por isso, ela é nula. Então, se não tem aceleração, não possui equação da velocidade. Todos que forem uma reta, eu não vou colocar qual é a fórmula. Da mesma forma, para essa equação também é de primeiro grau, então nós temos também o sorvete. Quem está sozinho, o espaço inicial que vai ser menos 8. Quem acompanha o t é a velocidade aqui, 3. Da mesma forma, não tem aceleração. Então, novamente, uma equação de primeiro grau. Então, toda vez, ó, aonde começa o espaço inicial, é onde corta o eixo do S. Esse ponto é quando eu vou ter que o espaço é igual a 0, eu substituo lá na fórmula. Então, eu vou ter isso aqui. Mais 3, eu vou passar para lá menos 3, mas eu posso multiplicar por menos 1.
Então, 8 dividido por 3 é aproximadamente 2,7. Então, da mesma forma, só que aqui a reta está subindo, então ela está sendo progressiva, porque a velocidade é positiva. Aqui a reta estava descendo, velocidade negativa. Como que descobre? É só fazer lá, ó. Velocidade média não é ΔS sobre ΔT? Quem é o delta? Sempre final menos inicial. Então, por exemplo, vou pegar desse ponto até esse. O final foi 0 do espaço. Meu final foi 0. E o inicial tinha sido 10. Então, não é final menos inicial? S menos S0, ou seja, 0 menos 10. Seria 0 menos 10. Então, menos 10. Por isso dá negativo. Aqui já vai dar o contrário. Vai ser 8. Ó, meu espaço final vai ser 0 e o inicial vai ser menos 8. Então, S menos S0, então eu vou ter 0 menos 8, que vai dar mais 8. Por isso ele é progressivo. Da mesma forma, ó, S é igual a 4t. Quando não aparecer o termo, igual aqui, ó, qual é o espaço inicial? Tem algum número sozinho? Sem o ter? Não tem. Então, é a mesma coisa de ter mais zero. Então, por isso que meu espaço inicial é zero. Velocidade acompanha o t, 4. Novamente, não tem o termo com aceleração, zero. Então, o que que eu tenho? Outra forma de fazer. É só montar esse negocinho aqui, ó. O que que eu fiz aqui? Para valores de t, eu vou ter para s. Na verdade, o tempo sempre começa 0, 1, 2, 3. Mas eu sei que quando o meu tempo for 0, meu espaço também é 0. Que aí vai ficar 0 vezes 4, 0. Então, eu sei que começa da origem. Aí faz lá, para quando o tempo é igual a 1. No lugar do t, a gente vai pôr 1. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4. 2, 4 vezes 2, 8. 3, 3 vezes 4, 12. Assim vai. Então, o meu gráfico vai ficar assim, ó. 1 ligado com 4, 2 ligado com 8, 3 com 12. Então, tá vendo? Continua sendo uma reta crescente. Então, por isso é progressivo. Novamente, não tem aceleração. Então, nulo. Agora, S é igual a T mais 20. Então, ó, tá vendo? Inverteu a ordem, mas isso não importa. Quem está sozinho é o espaço inicial. Então, 20 está sozinho. Por isso, é 20 metros. Velocidade acompanha o T. Quem está acompanhando o T? Quando não aparece, então a gente tem 1. Novamente, não tem aceleração. Da mesma forma, gráfico é uma equação, tá vendo? Ó, sempre o espaço inicial onde corta. Então, eu fiz lá, como se fosse a tabelinha dessa anterior aqui, ó. Substituindo, ó. Se meu tempo for 1, meu espaço vai ser 1 mais 20, 21. Se for 2 mais 20, 22. Então, seria uma reta de velocidade positiva, por isso progressivo, sem aceleração. Então, essas eu não vou fazer porque elas são parecidas, então tá igual aí. L em A. A L vai ser parecida com a A. Então, essas que estão repetidas eu não vou ficar falando. É só olhar o modelo, só muda o número. Então, agora aqui, ó, agora a gente vai ter o ao quadrado, tá vendo? S é igual a 1,5 ao quadrado. Então, eu vou usar o sorvetão. Então, ó, quem está sozinho é o espaço inicial. Em cima na equação não tem ninguém sozinho. Então, vai ser zero. Do mesmo jeito, V acompanha o T. Como não tem T, só tem T ao quadrado. Por isso também é zero. A aceleração acompanha o T ao quadrado. Por que que de 1,5 virou 3? Olha aqui. Aqui, quem está acompanhando o T ao quadrado? A sobre 2 acompanha o T ao quadrado. Aqui, 1,5. Então, ó, A sobre 2 é igual a 1,5. Multiplica cruzado. A vezes 1, A. 2 vezes 1,5, 3. Então, na verdade, a aceleração é sempre o dobro do número que está aqui. Então, é só fazer direto. Então, essa aqui é mais difícil de fazer o gráfico. Então, a gente sabe, ó, que é uma equação de segundo grau, tem que dar uma parábola. Mas da onde eu tirei esses valores? Então, pensa lá, ó.
substitui de 0, 1, 2, 3. Então, se eu substituir por 0, vai dar 0. Se eu pôr 1 ao quadrado, 1 vezes 1,5, 1,5. 2, 2 ao quadrado, 4 vezes 1,5, 6. 3, 3 ao quadrado, 9 vezes 1,5, 13,5. Então, é só ligar os pontinhos. Na hora que ligar, vai perceber que vai dar uma parábola com cavidade para cima. Então, ó, primeiro, o espaço está sempre aumentando, por isso a velocidade é positiva. Por que que ele é acelerado? Macetinho. Toda vez que, ó, imagina um menininho feliz, a aceleração está feliz, positiva. Se fosse negativo, o menininho está triste. Então, seria aceleração negativa. Agora eu já tenho mais termos, mas eu continuo. Espaço inicial, sozinho, não tem ninguém, por isso é 0. Velocidade, acompanha o t, por isso 3. Lembra que eu falei que a aceleração é sempre o dobro? O dobro de 1,5, 3. Novamente, faz a tabelinha, 0, 1, 2 e 3, substitui, então, ó, 0, se eu pôr 0, 0, 0, vai dar 0. 1 vezes 3, 3 mais 1,5 vezes 1, 1,5, 4,5. E assim a gente continua. 2, 2 ao quadrado, 4, vezes 1,5, 6, 2 vezes 3, 6, então dá 12. E da mesma forma por 3. Quem precisar, faz o conta 1 por 1 e depois joga na tabelinha. Então, novamente, liga os pontinhos e a gente vai perceber novamente que é um gráfico. Então, progressivo, acelerado. Essa equação já está completa, vendo? Ela tem todos os termos. Então, vamos comparar. Espaço inicial está sozinho, 45. Velocidade acompanha o t, 10. Aceleração é sempre o dobro, também 10. Então, ó, novamente, tabelinha, 0, 1, 2 e 3. Então, se eu colocar 0, vai zerar esses dois termos, sobra 45. Se eu colocar 1, então vai ficar 5 mais 10, 15, mais 45, 60. Depois, ó, por 2 e por 3. Fazendo isso e jogando essa tabelinha, nós vamos ter esse gráfico. Então, novamente, progressivo, acelerado. Por último, essa equação. Da mesma forma, espaço inicial não tem, 0, velocidade 2, aceleração é sempre o dobro, menos 4. Na hora de fazer essa tabelinha, tá vendo que deu um problema? 0 e 0. Então dá para perceber o seguinte, que esse gráfico vai ter uma carinha que ele vai subir e depois descer. Como eu vou saber o ponto máximo? Lá da matemática, x vértice e y vértice. Então, substituindo, quem é o A? Menos 2, o B 2 e o C 0. Então, a gente vai substituir na formulazinha e achar o valor. Fazendo a continha, meio e meio. Então, a gente vai achar que o ponto mais alto foi com meio. Então, ele subiu. Tá vendo? Ele subiu para depois descer. Então, nós vamos ter isso, ó. Quando ele está subindo de 0 a meio, a velocidade é positiva. Mas como a boquinha é para baixo, lá do menininho, a aceleração é negativa. Em compensação, de meio até lá para frente, que não é exatamente infinito, mas um bom valor, a velocidade é negativa. Então, a aceleração também é negativa, acelerado.